que ele pede: afasta de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade, não a minha. Como assim afasta de mim esse cálice? Sendo que ele sabia que ele tinha que morrer, que, né, nesse momento da vida dele já está tudo muito claro, e tudo que ele está fazendo é um percurso para a cruz, né? Ele está ensinando, está preparando os discípulos, porque ele sabia que ele ia embora, né? Ele fala, né, eu vou partir, vou preparar morada para vocês, se eu não for, o Consolador não virá. Gente, não existia dúvida de que ele tinha que ele sabia que ele ia para a cruz e que não tinha como afastar esse cálice. Esse cálice está no plano de Deus, é propósito de Deus. Vocês percebem que vai existir momentos da nossa vida que nós vamos ter orações desse tipo, que a gente vai pedir, mas que não adianta, entre aspas, a decisão de Deus já está tomada, não tem o que mude isso. E é isso que está acontecendo nesse momento, né? A decisão de Deus já está tomada. Então, o que está acontecendo nesse momento com Jesus? Ele inclina, ele está se inclinando, ele está inclinando o coração dele a se submeter à vontade do Pai. Quando ele diz, porém, faça a sua vontade e não a minha. Jesus, né, ele sabia e tudo mais, como eu falei, mas ele está se colocando ali para que o coração dele se alinhe ao coração do Pai dentro dessa vontade. Né? Essa comunhão com que ele tinha com o Pai o tempo todo, naquele momento de muita dor e desespero, porque ele ficou nervoso, sim, ele ficou desesperado, sim, ele chorou sangue, ele suou sangue, né? Pelo que viria pela frente, pelo tanto que ele ia sofrer. E ele estava, se possível, esse cálice poderia ser passado de mim, mas não é possível. Então, que seja feita a tua vontade, alinha o meu coração à tua vontade. Gente, se a gente entender isso, eu acho que a gente vai orar tão diferente daqui para frente, sei lá, pelo menos foi uma das coisas mais fortes que fazer esse estudo me trouxe, né? Eu oro para que o meu coração, né, se adeque à vontade do Pai. E muitas vezes, para acontecer esse alinhamento, né, o meu coração se alinhar à vontade do Pai, eu vou ter que dizer sim para a vontade do Pai, mas não para a minha. E aí é o ponto mais difícil, né? A gente dizer não para nós mesmos. Em Lucas 22:45, ele vai falar também. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levante, orai para que não entreis em tentação. De novo, ó. O que acontece aqui, gente? A verdade é, a gente ora para saber quem é Deus, né? A verdade de Deus sobre Ele mesmo, porque Ele se revela a nós através da oração. A gente ora para saber a verdade sobre nós mesmos, né? E encarar a nós mesmos. E eu vou, né, colocar exatamente como eu escrevi na hora que eu estava estudando. Senhor quer, ali o Senhor pede que eles orem para que a tristeza, né, não tomasse conta deles. Só que por eles não orar, a tristeza tomou conta. Né? Então, ore para não cair em tentação. Por isso que ele fala, ó, vocês ficaram tão tristes, era para vocês orar. Só que vocês não oraram, a tristeza tomou conta de vocês. Então, o fato de você estar triste ou estarem com situações, vocês têm que orar para que essa coisa não tome vocês, não se coloque totalmente em vocês. Né? Então, ele ensina esse princípio nesse momento, né? É muito rica, eu acho que essa passagem dá para digerir ela ainda mais, gente, tá? Então, a oração tá dentro desses princípios todos, tá? Uma outra coisa também que os livros se a Fá puder colocar para mim esses versículos aqui, tá? Que eu vou falar, Fá. Efésios 1:17, Filipenses 1:9, Colossenses 1 também, Filipenses 1:9, o Colossenses eu não marquei o versículo, mas é no comecinho também, tá? Então Efésios, Colossenses e Filipenses, o começo, o capítulo 1. Ali Paulo se coloca em uma posição de oração, tá? Eu até vou ver se eu abro aqui Colossenses, ver se eu acho o versículo correto, mas enfim. Em Efésios 1:17,
fala, né? Orar para conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Paulo ora para que a igreja conheça mais e mais a Deus, tá? Peraí, Fá, eu vou confirmar. Efésios é 1:17. Eu vou só confirmar o Colossenses e daí eu falo, tá? Peraí. Aí, Colossenses, damos graças a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos para nós desenvolver a vossa fé em Jesus Cristo. Pode pôr, então, Colossenses 1, põe do 3 ao 8, vou pôr tudo. E o Filipenses 1:9. Bom, de qualquer forma, as 3 passagens vão trazer um princípio. Orar para conhecer a Deus mais intimamente. Você vê Paulo fazer muito poucas orações de petições. A oração dele que a gente conhece como oração apostólica, está sempre voltada para que a igreja conhecesse a Deus cada vez mais. Ele ora constantemente pela igreja, né? Em Colossenses 1, ele pede daí, então, orar para conhecer mais a Deus, no sentido de experimentar quem é Deus. Orar, daí ele vai falar, para que a igreja ser cheia do conhecimento de Deus, ser transformada pelo conhecimento de Deus e que gere fome, né, de Deus. Para nós enchermos cada vez mais dele. Então, esse é um outro princípio. Então, o princípio de Efésios de conhecer cada vez mais a Deus. De Colossenses, de conhecer mais a Deus no sentido de experimentar Deus, tá? E no Filipenses 1:9, de conhecer mais a Deus no sentido de entendê-lo ainda mais. Mas as 3 passagens falam de princípios, de ser cheios de Deus, de conhecer mais a Deus e que essa verdade, essa vivência desencadeia todas as outras vivências cristãs em plenitude, tá? O que você... a grande dificuldade, né, que a gente muitas vezes tem, né, de ter esse desejo de conhecer mais a Deus, né, de buscar isso mais profundamente, né. Pensa o seguinte, se você fechar os seus olhos agora, quem quiser pode até fazer a brincadeira entre aspas, que pode ser um confronto também. Mas se você fechar os seus olhos agora, né? Se eu estivesse fazendo aqui para vocês a proposta de vocês fecharem os seus olhos agora e eu fizesse a segunda pergunta, o que você quer de Deus, né? Feche os seus olhos e pense o que você quer de Deus. Não precisa escrever nada aqui, mas deixe vir na sua cabeça qual seria a sua resposta. Então, eu estou nesse momento, eu fecho meus olhos, o que eu quero de Deus? Que resposta você teria de imediato? Então, a resposta que você der é onde está seu coração. E sabe qual é o problema? É que a gente não se interessa pelo que Jesus quer, porque Deus quer. A gente não fecha os olhos para dizer assim, pelo que o Senhor quer que eu ore? O que o Senhor está desejando que seja orado nesse momento? Né? E era isso que Paulo fazia. Paulo conhecia o que estava no coração de Deus para ele orar e clamar e pedir. É muito sério isso. Jesus, por exemplo, em João 17, o que ele ora? Pai, eu estou orando. Ele fecha imagine a mesma cena com Jesus. Ele fechando os olhos, o que você pediria para Deus agora? E pode ser encarado dessa forma, por quê? Porque ele vai morrer, ele sabe que ele está nos últimos dias, nos últimos momentos dele, nem dias, acho que era horas, não sei. Mas o que ele se propõe a orar quando ele está ali diante de Deus, que ele pode pedir qualquer coisa? E o que ele ora? Pai, eu peço que eles sejam um. Que estejam comigo e vejam a glória que tu me destes. Que eles não se percam. João 17 não é só sobre unidade. João 17 é sobre muita coisa que o Senhor quer de nós. Ele ora ali. O que está no coração de Jesus? Percebe como não é muito, às vezes, o que está no nosso coração?
Orar, gente, é a nossa identidade eterna. Mesmo quando o Senhor voltar, e os 1000 anos aqui, ou na nossa pátria celestial, a gente vai continuar orando, né? Orar é essa conexão constante, né? E, gente, nem tudo que a gente vê por aí, sabe, que tá público, né? Ainda mais agora nesses momentos que tem tanta coisa online, né? E acontecendo aí, as lives da vida, não quer dizer que tá aprovado por Deus. Como eu falei no começo, né? Que agora essa live já tá com parte 1, né? Essa é a parte 2. Mas como eu falei no começo, esse é um processo no qual eu tô compartilhando algo com vocês que o Senhor está compartilhando comigo, mas que eu também estou no processo, né? É essencial, né, a gente entender isso nesse tempo, né? E eu ouvi também algo sobre as virgens, né? E a gente, né, olha ali o óleo das virgens, né, prudentes, né? Porque a oração ela tem que estar conosco por conta do fim que se aproxima, né? E ali, né, as prudentes, elas tinham o óleo, né, reserva, né? Então, o que Deus está querendo no momento para nós é realmente, se a gente for prudente, é armazenar óleo e não queimar, né? Não quer que você tenha óleo para você queimar, né? É para você armazenar, né? Você precisa desse óleo armazenado, né? Dessa vida, né? Ter essa vida escondida na presença dele. Gente, o secreto lá do começo da live e tudo que a gente tem falado aqui sobre, né? Esse lugar de oração onde o meu coração se alinha à vontade de Deus, né? Que acontece no secreto, que acontece na minha vida escondida em Deus. Gente, eu diria o seguinte, até por conta, e eu realmente não vou falar sobre isso nessa live, vai ter que ficar para a próxima, mas a hora que vocês ouvirem, eu não sei quantos conhecem sobre isso, talvez muitos conheçam ou não, mas o que é a importância da oração coletiva e o movimento de Deus para isso, gente, a palavra de Deus diz assim, que Jesus disse, a minha casa, e o Senhor Deus Pai também no Antigo Testamento será conhecida como casa de oração. Gente, é tudo que a igreja não tem sido, eu digo nesse entendimento, tá? Não existe ministério de intercessão ou de oração. A oração é nós, é todo crente, tem que ter oração na vida. Só que nós precisamos resgatar isso para viver no coletivo a vida de oração. Só que lembra que eu falei? Que a sua vida no secreto define você no coletivo. Então, gente, vamos trazer isso para a pandemia? Vamos trazer isso para esse, né, isolamento social, que já nem está tanto falando aqui de Piracicaba, que ninguém respeita muitas coisas, mas enfim, e a vida também está todo mundo encontrando o caminho de tudo voltar. Mas, gente, lá no começo, foi um negócio assim, todo mundo dentro de casa, e mexeu com a cabeça de todo mundo. Gente, esse recolher, né, esse retirar, né, dessa soberania de Deus sobre tudo isso, será? Faz a pergunta, será que Deus não estava falando conosco? Presta atenção, acerta a sua vida de oração aí, a sua vida de intimidade comigo, a minha vontade, né? A minha vontade, a Fernanda alinhada com a vontade do Pai, vem conhecer o que está no meu coração aqui no secreto, porque eu preciso de vocês no coletivo. Será que o Senhor não está preciso no sentido de que vai precisar da oração coletiva para tudo que virá para frente, né, para o futuro? E nós não estamos preparados para isso, porque a nossa oração é sobre nós o tempo todo, é sobre o que eu quero, é sobre os meus pedidos, sobre as minhas necessidades. E, gente, elas podem existir, mas elas não podem ser só isso. Entende? Porque daí eu nunca vou conhecer o meu Deus, eu nunca vou saber o que está no coração dele, né? E eu tive ouvindo uma live do Jesuscope, do Douglas, para quem quiser só procurar sobre oração, com o Diane Roberts, do I Hope. Para quem não conhece, o I Hope é um ministério que ora há mais de 20 anos, oração sem cessar. E ele falou assim, o que ele entende que as pessoas não entendem,
na oração? Por que as pessoas não oram? Né? Porque é difícil as pessoas se aplicarem em oração. Uma das coisas que ele fala é que as pessoas não entendem que Deus ama elas, né? E a relação para Deus mostrar esse amor está na oração, e que a oração devia ser para nós um prazer, e por ela não ser um prazer é que a gente não consegue ter essa vida de oração. Aí ele fala assim, a frase dele foi assim: oração é para me posicionar você a algo que Deus já tem para você, que já está no coração de Deus, é só para te posicionar a isso, né? E ele diz que o inimigo da oração é não entender o que a oração é e não ter prazer nela, né? E se a gente olhar para a história, gente, todos os grandes homens, né, foram pessoas que viveram profundamente vidas de oração. E hoje a nossa oração fica em petições, ou o determinismo que eu falei para vocês, Deus restitui, Deus vai restituir. Não, gente, não vai, não sei se restituir tudo que é meu por direito. Não é meu por direito, é Isaías 53, é a cruz, é a condenação. Eu já estou no lucro, vivendo a misericórdia de Deus, eu sou salva, Ele não tem que restituir nada para mim. Ele quer me abençoar, e se tiver bênção sobre a minha vida, elas virão. Mas é como Paulo disse, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, né? Com fome, com fartura, com isso, com aquilo, com roupa, sem roupa, enfim, né? E a gente precisa desse coração de gratidão, né? E outra coisa também, essas brigas com o capeta, sabe? Essas batalhas espirituais, que na verdade, não que não existam batalhas espirituais, elas existem, né? Mas assim, você ficar dando ênfase na sua oração para Satanás, falando com ele, repreendendo ele, falando não sei o que, não esquece, né? Reveste da armadura do Senhor pro dia mal e, né, resiste ao diabo, ele vai fugir de vós. Aquele que é de Deus, o maligno não toca, e glorifica Deus e tem uma vida de oração em Deus, né? Quando você repreende, ou quando o próprio Senhor Jesus repreendeu, ou tem situações de repreensão de demônios, percebam, gente, não era uma oração, era um exorcismo, era uma libertação. Jesus repreendia e pronto. Entende? Então você não precisa ficar ali falando com o diabo, fazendo orações de batalhas, no sentido que você emprega o seu tempo mais para as trevas do que para estar na presença de Deus, desfrutando de tudo isso que a gente conversou aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas, é um pensamento, pelo menos, tá? Né? Vocês podem me perguntar e falar, tá? Então, pra gente encerrar, eu vou deixar uma coisinha prática aqui pra vocês, tá? Eu vou falar assim, na verdade, dicas, né? De oração, né? E você pode ter o seguinte, então, você vai ter suas petições, né? Você pode estar ali vivenciando isso. Lógico que você pode tem uma listinha, marque quais são os seus pedidos, né? Enfim. Você também, uma coisa super importante, legal, é você orar salmos, tá? Fazer dos salmos orações, certo? E também orar a palavra de Deus. Isso vai fazendo com que a gente conheça cada vez mais o Senhor, tá? Então, são 3 coisinhas aí, né, importantes no seu hábito na oração, tá? Busque mais a Deus, né? Não, peraí. Na verdade, sobre um versículo bíblico, já falo com vocês. Então, a dica que eu tô dando nesse momento, então, seria essas possibilidades, tá? De ter a petição, de orar salmos e também orar a palavra, tá? São coisas importantes. E aí, o que eu queria passar de forma prática para vocês, que foi uma dica que eu peguei com o Michael Duke. Ele é da Casa de Oração do Rio de Janeiro. Ele é um cara, assim, incrível para falar de oração. Eu acho que no Brasil hoje, uma das pessoas com mais propriedade do assunto, mas ele tem um foco muito forte na oração coletiva, né, na casa de oração, só que a visão dele é de uma igreja local que saiba viver como casa de oração. Então é muito interessante. Eu acho, inclusive, você ia se interessar muito, né, pelo que ele ensina e fala.
E ele dá uma dica, né? Ele falou para fazer pode fazer no computador, pode fazer numa folha. E eu fiz em cartãozinho, sabe? Fichinhas, ó. Né? Eu sou das antigas, eu gosto dessas coisas antigas. Então, ele falou que a oração, ela tem que ter o seguinte, intimidade. Você tem que buscar intimidade. Você tem que buscar poder. Poder não no sentido unção para executar coisas, poder no sentido de transformação, tá? Dentro de você. Na verdade, de conhecer a glória de Deus, de vencer pecado, vencer tentações, esse poder, tá? Me expressei mal. O terceiro ponto que ele fala é transformação, tá? O quarto ponto, sabedoria. Você buscar sabedoria, buscar transformação, né? E o quinto ponto, você buscar caminho, né? Orientação. E por fim, a intercessão. Então, o que ele orienta? Intimidade. Ele orienta você pegar vários versículos e você coloca num fichário assim, e aí você começa a sua oração orando e lendo os versículos e falando com Deus a respeito. Por exemplo, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo purificai os vossos corações. Quem definiu os versículos fui eu, tá? Dentro do tema. Salmo 139. Sonda-me e conhece o meu coração, meu coração, minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia ao caminho certo. João 17. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, e tu está neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Enfim, então aqui eu começo a ler esses versículos e eu vou orando, pedindo mais intimidade a Deus, arrependimento, e me colocando ali na presença de Deus. Aí depois eu continuo minha oração. Eu não preciso ler todos os versículos que eu marquei aqui, tá? Eu posso ler 1, 2, né? A gente vai fazendo. Daí, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder atua em nós e é capaz de realizar em nós infinitivamente mais do que podíamos ou imaginamos. Que Deus da esperança nos encha de toda alegria, paz e fé para transbordar na esperança e no poder do Espírito Santo. Aí você vai pedindo esse tipo de poder. Aí transformação. Que todos nós, com os rostos descobertos, contemplamos a glória do Senhor, seremos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Não vou ler tudo, né, gente? Né? Sabedoria. Com sabedoria se constrói a casa, e com inteligência ela se firma, e vai buscando a sabedoria. Aí, orientação, né? Eu confio no Senhor de todo o coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça que o Senhor em todos os teus caminhos. Então eu falo, Senhor, não me deixa confiar no meu próprio entendimento, me ajuda a reconhecer o Senhor em tudo e tal. E aí você vai ter um tempo de oração super legal e que você não vai nem perceber que passou, né, aquele tempo. E depois você vai nos seus pedidos, ó, aqui eu tenho meus pedidos e aqui eu tenho intercessões. E aí eu vou ouvindo de Deus coisas que Ele possa querer que eu ore. Eu achei super legal. Qual o desafio só? Ir todo dia para fazer isso, né? Orar mesmo, né? Pôr em prática, tá? Então fica essa dica, se alguém quiser depois mais detalhes sobre isso, daí eu passo, tá? Para quem quiser fazer isso, né? E aquele versículo que diz assim, buscar e achará, bater e abrir-vos-á, né? Esqueci o resto, né? Me veio agora, esse versículo. Então, ele trata-se da gente entender que não é buscar para ter o que a gente quer, né? Essa busca, esse bater na porta, o que o Senhor está falando ali, ó, busque mais de Deus, para ter mais intimidade com Ele. A eficácia na sua oração é essa insistência, é o tempo seu com Deus, ó, busque, bata na porta, é intimidade, é para ser transformado, é disso que a passagem está falando, tá? Que mais? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa, né? Uma outra também coisa que nesse conteúdo que eu andei ouvindo, fala assim, a gente tem um monte de gente que a gente gostaria de conhecer, seja famoso, seja alguém de autoridade, e que você diria assim, nossa, seria uma honra poder
estar na presença dessa pessoa, né? E conhecer ela pessoalmente, falar com ela pessoalmente, né? E tal, né? Imagine assim, é lógico que, né? C.S. Lewis morreu há muito tempo. Mas imagine, né? A honra que seria eu conhecer ele, esse autor que eu gosto tanto e tal. Então, né? E por que não é uma honra pra gente estar na presença de Deus? Porque é a mesma coisa. Seria uma honra poder me encontrar com ele ali pra gente conversar. A gente tem esse problema porque a gente não vê, né? Então, não sei, né? Mas é a mesma ideia, tá, gente? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Mateus 7,12, sobre o determinismo, sobre o Deus acessível, você busca, foi o que eu acabei de falar, eu tinha anotado mesmo, isso que eu falei sobre buscar, bater, está em Mateus 7, tá? Romanos 12,12, só para dar algumas referências, vai falar para você preservar em oração. Efésios 6,18, vai falar para você orar em todo o tempo. Filipenses 4,6, vai falar para você não andar ansioso, mas em tudo colocar diante do Senhor as vossas orações. Colossenses 4,2 vai falar para você continuar a orar e não parar, tá? Então, assim, a Bíblia é toda recheada de orientações para falar para que a gente ore, e ore, tá? E não poderia deixar de falar de Mateus 6, né? Do Pai Nosso. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. E ela é uma oração que tem uma força individual muito grande para a sua vida. E tudo que a gente precisa tá na oração do Pai Nosso. Mas ela também tem uma força gigante coletiva, né? Porque ela fala do Pai que é nosso, né? Então, gente, a oração do Pai Nosso não é uma vã repetição, ela não é uma reza, ela precisa ser restaurada, tá? Ela precisa ser entendida profundamente, ela precisa ser orada com mais frequência, né? E você não precisa orar ela exatamente, Pai Nosso, está no céu, santificado, você pode ir colocando coisas dentro do contexto. Se você não conhece, está vendo esse vídeo, quer saber mais sobre a oração do Pai Nosso, eu deixo, né, aqui a indicação de ouvir o que vocês puderem, né, no Instagram ou em conteúdos, né, acho que no YouTube tem também do Mike Shea. Ele tem uma palavra reveladora sobre o Pai Nosso, algo muito profundo e que é importantíssimo para a nossa vida, né? Então, resgate o Pai Nosso, lembre, ó, Pai Nosso, tá falando de sermos um com os nossos irmãos, tá falando do que tá no céu, mas tá ligado a nós, né? Sobre ser santificado o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vai falar ali do pão nosso de cada dia não faltar, né? Sobre perdão, né? Se você perdoar, você é perdoado. Então, você, né, tem essa relação, né? Que assim como Deus te perdoa, você deve perdoar também, né? Ele dá até uma ênfase no final sobre isso. Fala sobre livrar daquilo que é mal, da tentação. Então, a gente tem na oração do Pai Nosso tudo que a gente precisa pedir para o nosso dia a dia, tá? E para a nossa vida coletiva com os irmãos também. Então, restaura aí essa prática da vida de oração, incluindo também o Pai Nosso nisso, tá bom? Gente, eu acho que para deixar de uma, né, muita informação, né? Mas para deixar de uma forma resumida, eu diria o seguinte, né? Isso eu não pus aqui nos meus estudos, deixa eu ver se eu consigo formular essa conclusão de que a oração é essencial para a nossa vida. Ela não é para ser esporádica, ela é para ser todos os dias. Ela tem a ver não com eu alcançar coisas, embora eu possa pedir coisas ao meu Pai e apresentar minhas petições para Ele, porque Ele é meu Pai, Ele, né, Ele é bondade, como a gente viu, né, e faz parte de quem Ele é me abençoar, né, mas Ele tem os propósitos e os planos dEle, e Ele é soberano sobre tudo, né, e quando algo que eu peço, ou que eu desejo, ou que eu preciso não acontece,
Eu continuo orando porque eu preciso que o meu coração se alinhe à vontade de Deus, se conforme à vontade dele. E aí eu possa ter paz com isso, tá? Então a oração, como disse C.S. Lewis e outros também já disseram, não é para mudar a Deus, não é para forçar ele a me atender, mas é para me mudar, é para me transformar. A oração é para ser um lugar onde eu tenha satisfação e prazer, onde eu seja ministrada pelo amor de Deus constantemente e seja amada ali, né? É um lugar de alegria perpétua, né? Então a oração deve ter essa função na nossa vida, né? E que as respostas de Deus podem ser negativas ao que a gente quer, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo justo e soberano. Ele não está falhando quando Ele não atende aquilo que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente pediu, né? Que oração não deve ser determinismo, né? Eu determino o que, eu exijo o que, não. Se você faz isso, você está manipulando, né? Se você acha que Deus tem que mudar de acordo com você, você está manipulando, e aí você está querendo ser superior a Deus, e isso daí, né? Nem vou falar que pecado do que é isso aí, né? A gente está aqui para se submeter à vontade dele, né? Aquilo que ele quer, porque ele é Deus, né? E acabou, né? Não, é indiscutível isso. E é indiscutível, e isso não muda o quanto você é amado, porque o amor de Deus não está naquilo que Ele atende você, naquilo que Ele dá de coisas boas para nós. O amor dele está na cruz, já foi demonstrado, não existe mais nada que Deus precise fazer, e Ele faz, mas Ele não precisa fazer para provar que nos ama. Né? O amor dele já está provado, tem valor de sangue, está na cruz e basta, pelo menos deveria bastar, né? E as outras coisas são acréscimo, né? Se elas vierem, amém, né? Se não vierem também, a gente, né, continua em oração para a gente se conformar à vontade de Deus, amém? Então foi mais ou menos... Foi muito mais do que só isso, né, que a gente falou, mas um resumo, tá? E eu dei a dica, né, de você utilizar os cartãozinhos de orações com esses princípios de orações. Então, se alguém se interessar, daí isso aqui eu mando por escrito, ou mesmo, né, sei lá, depois eu vejo se dá para sair um post também, eu marco sobre isso, né? Que mais que eu queria falar com vocês? Indicação... faltou então eu falar um pouco mais sobre intercessão, tá? E também sobre o coletivo. E eu acho que eu quero falar sobre isso, então talvez eu continue na próxima live e fale também sobre jejum. Jejum também é algo que tem muita coisa que a gente entende errado, tá? Existe um livro, gente, chamado, deixa eu pegar ele aqui, Oração Incansável, tá? Do Bob Sorge. Esse cara aqui, gente, ele teve um problema na voz. Ele teve no Brasil, acho que há uns 2 anos. A Vinha teve a oportunidade de ver ele pregar, acho que em Limeira. E ele teve um problema na voz e ele não pode falar mais. Não pode falar, ele fala só 15 minutos por dia, e não sai mais a voz dele. Esse livro aqui, eu diria assim, ele... mexeu com a minha cabeça, né? Ele é perturbador no bom sentido, mas porque ele vai falar sobre essa oração que não para nunca, né? Que você não desiste de orar, né? E uma das coisas que ele fala, e o diagnóstico dele é super negativo, né? E foi questionado e perguntado para ele por que ele não para de orar, né? Ele não parou de orar nunca sobre isso. Ele fala assim, a frase dele é assim, é que a beleza de Deus cativa o coração dele todos os dias quando ele ora. E ele está sendo cativado constantemente, ele não consegue se afastar da presença de Deus. E eu ouvi isso na entrevista, e eu falei assim, Deus do céu, eu quero ter meu coração cativado também, para ter o desejo de orar assim. O pastor do iHope também se coloca nessa condição, o próprio Michael Duke Estrada, né? Ele também fala que às vezes ele não tem vontade de comer, não tem vontade de nada, ele só quer orar. Eu falo, gente, eu tô tão longe disso, que desespero. Então fica a indicação desse livro, é bom.
do Mike Duke. Ele é o escritor de Cultura da Oração, acho que algumas pessoas já ouviram falar, tá? Vale a pena também ler. Eu acho que esse livro aqui, eu não me recordo tudo, tá? É um livro da Impacto, né? Que é Onde Está o Fogo, ele tem volume 1 e 2, e ele fala também, acho que ele vai falar mais de oração coletiva, mas ele fala um pouco também, né? Para quem gosta e quer orar, né? Mais sobre esse assunto. Eu dei a dica, né, dos cartãozinhos, e queria propor, assim, deixar um desafio para vocês, se quiserem fazer, totalmente, né, à vontade. Tem alguns que eu pedi para vocês fazerem e marcar, né, o Ferroz e tal, mas fica à vontade. Mas é algo que o Diane Robert lá do I Hope, ele sugere, né, ele fala assim: se propõe a fazer 21 dias de oração, sem falhar. Só que ele fala, faça uma proposta que você vai conseguir cumprir. Tipo, eu vou orar todos os dias 10 minutos. Então, um exemplo. Você acorda às 6h30 para trabalhar. Então, você vai acordar às 6h15, vai orar 10 minutos e daí vai fazer suas coisas. Um exemplo. Ele fala que se você fizer isso, você vai conseguir desenvolver o hábito, né? Tem que fazer o teste. Eu mesma não fiz dessa forma, né? As disciplinas espirituais têm me ensinado também a reorganizar algumas coisas na minha vida, e porque minha cabeça é super, né, zoada, assim, faço uma coisa, faço outra, eu não tenho muito procedimento para as coisas, então eu estou me reorganizando nesse sentido, até porque aquilo que eu julgava ser uma liberdade, eu sou livre para fazer desse jeito, na verdade eu sou escrava dessa confusão, né? Que é a minha cabeça muitas vezes, e eu tô tentando me reorganizar e me disciplinar mais para administrar melhor essas coisas. Então, é um exercício, né, que de repente vale a pena fazer aí e ter essa experiência, essa vivência com a oração, tá? Eu espero, assim, né, eu acho que eu passei tudo isso, né? Se você ver, tem tanta coisa, gente, que na hora que você tá montando estudo, você não sabe o que você põe, o que você tira, de tão cheio de coisa que é esse assunto, e eu não imaginava que seria, né? Eu fui realmente impactada pelo tema. Eu espero que esteja abençoado vocês. Ficou grande, eu sei, a live, tá indo aí para 1h30 mais, né? 1h40. Mas, né, eu fico feliz de estar compartilhando isso, que é algo que está acontecendo na minha vida também. Não sei se, né, se alguém tiver pergunta, fica à vontade, pode me mandar depois, tá? E vai ficar salvo, gente. O que eu ia pedir para vocês, se abençoa a vida de vocês, se foi bom, compartilha, né? Que eu acho que edifica, né, a vida da gente. Talvez tenha alguns vídeos ou outro que eu tiver, eu posso compartilhar também. Eu vou pôr algumas coisas de oração aí nos próximos dias, tá bom? Até porque a gente vai continuar falando do coletivo e tudo mais, tá? E é isso, né? Acho que eu falei tudo. Deixa eu ver se eu dei todos os recadinhos aqui que eu tinha marcado também, né? É isso aí mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelas meninas que estiveram aí do Ferroz. Para quem não é do Ferroz, pode estar também, tá bom? Foi bom, para mim pelo menos foi muito bom, tá? Fiquem com Deus então. E um beijo. Até a próxima live. Obrigado vocês. Amo, um beijo. Tchau, tchau. Aí, deixa também aqui. Desligar isso aqui. Até.